Fala pessoal! Quer entender o que de fato é o BPM? Como ele pode transformar completamente o jeito que uma organização funciona? Você ainda acha que BPM é burocracia? Quer descobrir quais tipos de processo e como cada um impacta o resultado final? Então fica aqui comigo, porque hoje vamos ver sobre os diferentes conceitos do CBOC de um jeito simples, direto e aplicável. Vem comigo, que essa aula vai mudar a forma com que você enxerga processos. Vem! Fala galera, então! O BPM não é só uma técnica ou ferramenta. Ele é uma disciplina de gestão, uma forma estruturada de olhar os seus processos. Isso significa projetar, executar, medir, monitorar e melhorar continuamente. Mas pensa comigo, toda empresa tem processo, correto? Sim. Mas quando esses processos não são geridos, eles viram caminhos tortuosos. E o BPM entra justamente para alinhar os caminhos com a estratégia da organização e principalmente com as expectativas do cliente. E vamos lá apresentar alguns princípios básicos do BPM. Primeiro, ele é uma disciplina, precisa de método. Segundo, toda mudança deve envolver os stakeholders, ou seja, todos envolvidos da organização ou do processo. E terceiro, olhar de fora para dentro. Isso significa enxergar o processo pelos olhos do cliente. E por fim, os processos precisam ser geridos de forma holística, conectando tudo à estratégia e à geração de valor. E aqui a gente apresenta um framework do ciclo de vida do BPM. Para deixar claro, o BPM não é algo que se faz uma vez e só e pronto. Ele segue um ciclo de vida dividido em 5 fases. A primeira, alinhar estratégia e metas. Depois, arquitetar mudanças. Depois, desenvolver iniciativas, implementar mudanças e medir o sucesso. Ou seja, primeiro a gente planeja, desenha, executa, mede e aprende com os resultados. É como respirar para o corpo, um ciclo que nunca para, então ele sempre está ali se retroalimentando. Então, quando a gente fala de BPM, estamos falando de uma disciplina completa de gestão. A gente até apresenta aqui para vocês um conceito, mas não vamos ficar muito focado nele, vamos bater mais um papo. Então, quando a gente fala de BPM, não é só olhar para um processo isolado, mas sim administrar o ciclo inteiro. A gente identifica, projeta, executa, mede e monitora continuamente conforme a gente viu anteriormente. O ponto central aqui é o alinhamento com a estratégia da organização. Não adianta ter um processo bonito no papel se ele não entrega valor para o cliente e não ajuda a empresa a atingir seus objetivos. Pô, processo maravilhoso, mas na prática está ali. Ninguém quer ele, na verdade. O cliente não está disposto a pagar por esse processo. E aí, o BPM traz 3 elementos que valem a pena destacar. Primeiro, ele é colaborativo, ele envolve pessoas, áreas, times. E segundo, ele está cada vez mais tecnológico, automação, sistemas, inteligência de dados. E terceiro, tem como motor a inovação e melhoria contínua. E é como o BPM, ele é na verdade um maestro da orquestra. Então cada instrumento é um processo, cada músico é uma área dentro da empresa. E o maestro garante que tudo toque em harmonia, produzindo então um resultado único, o valor para o cliente e agilidade para a organização. Então, tá aqui para vocês. Por favor, leiam esse conceito, ele é interessante para a gente avançar, que ele fala do Business Process Management. E aqui, pessoal, a gente traz outro conceito para vocês, que é o conceito de Enterprise Process Management. Mas a gente não vai, de novo, ler conceitos. Vamos trocar um papo. Por favor, depois pause esse vídeo e leia com atenção. O BPM, ele olha para os processos de forma detalhada. É como o EPM ele é como se fosse um zoom out. Ele traz o olhar corporativo, estratégico, conectando todos os processos da organização em um só mapa. O EPM ele garante duas coisas fundamentais. Primeiro, que o portfólio de processos esteja alinhado à estratégia da organização. E segundo, que exista um modelo de governança, ou seja, um jeito estruturado de avaliar e monitorar as iniciativas de BPM. Imagine assim, se o BPM é como organizar cada rua da cidade, o EPM é o plano diretor urbano, garantindo que todas as ruas, avenidas e bairros se conectem de forma inteligente.
No fim das contas, o EPM dá a visão ponta a ponta, assegurando que o esforço da melhoria de processo não fique fragmentado, mas faça parte de um grande alinhamento estratégico. Aqui é um outro conceito que a gente aborda, que é o da melhoria contínua, e aí a gente traz também um outro conceito que vale a pena a gente avaliar, que o Business Process Management é uma disciplina e o EPM é governança. O BPM, a melhoria contínua do BPM, é o coração que mantém tudo pulsando, ok? A melhoria contínua significa que os processos nunca ficam prontos de verdade. Eles são monitorados o tempo todo, recebem feedbacks e passam por ajustes para se manterem eficientes e eficazes. Pensa no atleta, ok? Ele treina, compete, mede seu desempenho e ajusta o treino de novo. Esse ciclo nunca acaba. Nos processos é a mesma lógica: medir, aprender, melhorar e continuar. Sem a melhora contínua, o BPM vira só um projeto pontual. Com a melhora contínua, ele se transforma em cultura organizacional, ou seja, a empresa cria um sistema de feedback contínuo capaz de responder rápido às organizações, às mudanças do mercado, às necessidades do cliente e às oportunidades de inovação. Já no slide anterior, vimos que a melhoria contínua dos processos de negócio, o olhar mais amplo que garante que toda a organização esteja sempre ajustando e monitorando seu desempenho. Agora vamos descer um nível, ok? Aqui falamos de melhoria contínua de processos em si, ou seja, o detalhe. É como colocar uma lupa sobre cada processo específico e aí avaliando se ele está entregando o que deveria. Se o resultado ficou abaixo do esperado, não tem drama, beleza, tranquilo. A gente simplesmente reinicia o ciclo de vida do BPM, analisa, redesenha, implementa e mede novamente. Pensa assim, o BPM, a melhoria contínua do BPM é a filosofia. O sistema que garante que a empresa nunca pare de evoluir, ok? Já a melhoria contínua de processos é a prática, a ação diária feita processo por processo, que dá vida a essa filosofia completa. Ou seja, uma visão conecta o macro, o outro conecta a execução, o micro. E juntos eles garantem que a engrenagem nunca pare de funcionar. E se o BPM organiza os processos, o EPM é a camada que garante que tudo isso esteja funcionando conectado à estratégia da empresa. O EPM aplica então os princípios de BPM, mas de forma corporativa, ponta a ponta, olhando sempre para os processos como um todo o portfólio de processos, alinhando cada parte da engrenagem para que os recursos e os objetivos estratégicos da organização estejam sempre alinhados. Além disso, o EPM traz um elemento essencial, que é a governança. Ou seja, não basta ter processos bem definidos. É preciso ter regras, métricas, critérios claros para avaliar se essas iniciativas estão funcionando e se estão gerando valor de verdade. Pensa como se fosse um mapa de voo de uma companhia aérea, ok? O BPM cuida de cada avião, se ele decola, se ele pousa, se ele está cumprindo ali seu horário. Já o EPM cuida da malha aérea como um todo. Então vamos garantir que todos os voos estejam coordenados, conectados ao destino e otimizando os processos. Eles transformam os processos isolados em uma estratégia integrada de negócios. E agora vamos diferenciar os diferentes tipos de processo. O primeiro são os processos primários, também chamados processos core, que são aqueles que entregam valor diretamente ao cliente. Exemplo, num banco, a concessão de crédito, no restaurante, preparar o prato principal. E o segundo são os processos de suporte. Eles não aparecem diretamente para o cliente, mas sem eles nada disso funciona. Exemplo, folha de pagamento, manutenção do sistema, treinamento de equipe. E o terceiro são os processos de gerenciamento. Eles garantem que tudo esteja dentro do controle, que estejam sendo medidos, monitorados, ajustados. No restaurante, seria um gerente que avalia custos, qualidade e a satisfação dos clientes. Aqui a seguir a gente traz um exemplo, que a gente pode exemplificar esses papéis e esses processos relacionados. Então, primeiro o processo primário, então, ou seja, eu entregar a pizza, o cliente ter a pizza processada, então ele está ali em condições de comer. O segundo é o processo suporte, que é o garçom entregando a pizza ao cliente, ou mesmo uma cerveja, vamos colocar assim. E o terceiro é o processo gerencial.
Então ali nós temos o gerente observando toda a cadeia de produção, a satisfação do cliente, medindo, metrificando, gerando relatórios para o dono do negócio. Bom, gente, então o BPM ele é uma forma clara de dizer, de dar clareza, alinhamento estratégico, melhorar continuamente. E esses três tipos de processo mostram que nem tudo está visível para o cliente, mas tudo precisa estar funcionando. E o grande segredo é: gerir processos é gerir valor. E quem entende isso transforma a organização em algo vivo, adaptável e preparado para qualquer desafio. No próximo vídeo conversaremos sobre as características de processo e aprofundaremos um pouquinho mais em como esses processos eles se organizam. Vamos juntos e até a próxima!